Como esse tema, geração millennials, gera muito assunto, muitas dúvidas, nós convidamos e vamos receber um homem que tem a capacidade de traduzir em miúdos temas que afetam a alma, a sociedade. Ele fala com muita simplicidade e eu queria que você o conhecesse. É o historiador Leandro Carnal. E aí nós fizemos uma apresentação dele para você, se você não conhecer. Rodolfo. Leandro Carnal nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Fez faculdade e doutorado em História. Hoje é um dos intelectuais brasileiros mais requisitados para palestras, entrevistas e eventos que discutam temas importantes para a sociedade e que estejam na boca do povo. E por usar uma linguagem simples e bem-humorada para tratar de temas muitas vezes pesados, suas apresentações são concorridíssimas. Carnal já falou para plateias de 6.000 pessoas. Ele também é sucesso na internet. O historiador já escreveu vários livros sobre história, educação, religiosidade e outros temas. Entre os fãs do Carnal estão vários atores para quem ele sempre dá palestras. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Leandro Carnal. Puxa, que programão, hein? Acordar com uma fala sua, todas as vezes que eu recebo um presente onde você está falando, muda. Muda meu dia, muda meu norte, muda meu jeito de caminhar, a elasticidade do seu pensamento chega até mim e neste momento eu só posso te agradecer. Mais recentemente, o historiador falou sobre religião para a equipe da série Vá de Retro, que estreia na Globo na próxima quarta-feira, dia 20. Professor Leandro Carnal, é assim, professor, ele vai dizer, imagina, mas ele é professor de fato e é professor na vida. Quando a gente tem esta oportunidade de um depoimento, de uma aula, como a que Leandro promove, isso fornece a todos nós um ambiente de muita camaradagem e de uma fácil compreensão de propostas que dizem respeito, na verdade, ao comportamento humano, principalmente. Portanto, você está aí entrevistando uma excelente pessoa, um excelente professor, um homem de muito humor e, principalmente, um grande brasileiro. A você, Ana, sempre o meu carinho. Qualquer hora eu vou aí sem ser convidado. Um grande abraço, um bom programa, Feliz Páscoa a todos. Obrigada, Tony. Obrigada, Cássia. Pois é, depois de tudo isso, vamos receber o professor? Aí sim. Que eu não tenho ainda oportunidade, não tive ainda oportunidade de estar com ele pessoalmente, mas sou uma admiradora do trabalho à distância. Como vai, professor? Bem-vindo, viu? Prazer. Bem-vindo aqui. Prazer. Na nossa casa. Obrigado. Eu sei que de vez em quando você vem aqui, posso chamar de você? Claro. Você vem aqui na Globo, já deu tentei ir várias vezes, mas não consegui o horário que você tinha. Enfim, mas fiquei sempre na frustração de não estar em nenhuma palestra sua. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. Com você e com o mais famoso psitacídio do Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, Louro. Que prazer receber você. Vamos sentar aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. Dá uma licença, Cristal? Dá? Aqui é casa mesmo. Aqui, é obrigado. Por favor. Obrigado. Você viu, por favor. Você viu aí, a gente fez uma... Acho que você estava assistindo a nossa matéria a respeito dessa geração millennials, né? E você fala bastante com essa geração, né? Uhum. Principalmente que um dos veículos de comunicação mais frequentes que você tem, além dos seus livros, né? E das suas aulas, são os seus vídeos de internet que se multiplicam a cada vez que eu olho. E essa geração está muito ligada em você, né? Como é que você enxerga isso? Existe essa geração, como apareceu desse menino extraordinário, uma capacidade, em primeiro lugar, de acesso à tecnologia muito maior que a minha, que seria o final da geração Baby Boomer. Eu sou a pessoa que fiz curso de datilografia, fui treinado por um mundo que, na verdade, não existe, né? Um mundo que não aconteceu. Que desapareceu, na verdade. Desapareceu. Né? E nós tivemos que nos adaptar, aprender a tecnologia com sotaque. Hoje você trabalha bem? Trabalho bem com computador, eu gosto muito do computador, mas sempre tem um segundo de delay entre a minha vontade e a ação. Eu ainda olho para um cabo HDMI, eu olho para um cabo USB e ainda assim, fico em dúvida e tenho que enfiar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou servir café ao professor e vou fazer um intervalinho, porque eu tenho muito, esse homem tem muito o que dizer aqui no instantinho só, tá?
Quer café, Leandro? Café, sim. Olha, eu estou recebendo hoje aqui um convidado muito especial, que a gente adora quando ele vem, que é o Magnus. É o cachorro mais famoso do Brasil. Eu sou super parceira da marca, confio, alimento meus cachorros com Magnus. E a ração, gente, oferece sabor, nutrição todos os dias. Deixa aí os seus bichinhos com pelo mais saudável. Magnus, inclusive, tem uma linha completa para cães, gatos, para todos os portes, todas as idades. São alimentos premium, super premium, úmidos e snacks, hein, Lourinho? Isso aí, a galera de casa pode encontrar os produtos Magnus em um monte de lugar, agropecuárias, pet shops, supermercados, até em clínicas veterinárias. E se você não encontrar Magnus perto da sua casa, fala com o dono do estabelecimento aí para entrar em contato com o representante Magnus. Para saber mais, acesse o site, é www.magnuspremium.com.br e acesse as redes sociais também, que tem um monte de coisa maneira. Olha, eu vou dizer tchau pro Magnus, que veio me visitar aqui hoje, a você também. E Magnus de sabor a gente entende, né, Magnus? Muito! Tá? Obrigado pela visita, tá, garotão? Tá? Tchau. Até mais. Leandro, você tem animais? Você tem não animais tenho. De estimação? Gosta? Já tive quando morava em casa no Sul. Hoje em apartamento em São Paulo, não tenho nenhum. Mas gosto muito. Gosto em particular de cachorro e gato. Também das aves. Ainda bom, ainda bem, né, Leandro? Como é que foi essa sua trajetória do Sul? Eu estava vendo a foto da sua família ali, tão tradicional, né? Aquela coisa gostosa. Porque essa geração, né, de pai, eles esperavam que você fosse o quê? Eles esperavam que eu seguisse meu pai era advogado, era político e professor. Esperavam que eu seguisse uma carreira, eu acho que como toda aquela geração, que fosse uma carreira tradicional, que ganhasse dinheiro, que sustentasse uma casa. E eu acho que a diferença para essa geração que nós vimos antes, essa falta de barreiras, de limites, de molduras, essa busca da inovação que é muito maior hoje do que foi na minha geração. Não? A minha avó esperava que eu fizesse concurso para o Banco do Brasil, para a Petrobras, esperava estabilidade, mas essa geração atual, ela tem menos limites, ela tem mais fronteiras a descobrir, é mais centrada nela mesma. Esse é o aspecto positivo. Ela é mais centrada nela mesma, esse é o aspecto negativo também. As duas coisas. Você estava falando dos seus pais, né? Como é que você falaria com esses pais hoje? A gente entrevistou vários pais dessa geração tão diferente, vamos colocar, né, de uma geração para outra. Acho que a gente também foi diferente para os nossos pais, mas que você diria para esses pais hoje, nesse momento que estão olhando, às vezes entendem, às vezes não entendem, tem muitas famílias que têm atrito porque o filho não trabalha, não tem um estudo definido, com tantas dúvidas, tantas indagações, como agir? Bem, quase todas as gerações em história, Ana, sem exceção, pensaram que a geração seguinte era pior do que a sua. Pensaram que havia uma decadência, pensaram que hoje não é mais como na minha época. Este é apenas um sinal de que eu estou envelhecendo. Todas as gerações são diferentes. Os nossos pais que reclamaram que os jovens de hoje são diferentes, também ouviram dos seus avós que eles eram diferentes. Então, nós temos diferenças geracionais. Isso é fundamental. O fato de nós morrermos torna o mundo mais possível de transformação, senão seria insuportável se todos fossem imortais. É preciso entender que existe diferença entre as pessoas, que as pessoas não são fixas e o pior tipo de pai é aquele que acha que o filho deva ser um espelho dele, uma estátua tirada do molde dele. Um filho é autônomo, um filho é único, os irmãos não são iguais e cada geração tem que construir um valor novo, inclusive usando uma expressão freudiana, tem que matar o pai, ou seja, tem que se rebelar contra alguma coisa que foi da geração anterior para que o mundo se transforme. Eu acho que é preciso olhar no rosto, conversar, entender que meus valores não são eternos nem universais, mas que há coisas que perpassam todas as gerações, desde a geração perdida até a geração Z atual. É o fato de que eu tenho que respeitar o espaço do outro, entender a diferença e entender que o outro não é um espelho meu. Isso é fundamental para pais, para professores e para todo mundo. Você acha que essa geração dos pais da geração
Y estão preparados para isso? Como é que eles podem buscar ajuda para se preparar? Não, ninguém está preparado. Você não estava preparado para se tornar uma estrela da Globo. Você se tornou. Você se tornou. Você não pensava. Eu não estava preparado para ser um professor presente na mídia. Não existe uma essência antes da existência. Não? Existe o fato de que você foi descobrindo o caminho. Você foi acertando, errando e foi construindo um modelo. Ninguém está preparado para ser pai porque ninguém foi pai antes. E devo entender que meu filho também não está preparado para ser filho, porque ele nunca foi filho antes. Estão construindo uma relação e é por isso que nós temos que entender que por mais seguro que eu esteja, por ser eu um homem mais velho, alguém de 18 anos também não tem um modelo como eu não tenho. Apenas eu já errei mais do que alguém de 18 anos. O que me distingue de um aluno jovem, nesse momento que eu dou aula na Unicamp, um aluno de graduação de 18 anos, é que eu errei muito mais, fiz muito mais besteira do que ele. Isso apenas me torna alguém que está há mais tempo no erro. Não há uma essência, não há um modelo. Eu preciso aprender e dizer, desculpe, dizer eu não acertei, dizer esse é o campo, muito difícil, né? Mas né? Essa compreensão, Ana, eu acho fundamental de você entender que cada um constrói o seu modelo, cada um está fazendo uma história que não é igual a outras histórias e parar de buscar um modelo ideal, desde que se respeitem alguns limites que não admitem relativismo, como, por exemplo, a ética, a compreensão do outro, a não violência física. Esses são limites, e esses limites não podem ser ultrapassados. Mas é muito complicado, porque nós não nos conhecemos e não conhecemos aos outros também. Pois é, porque às vezes os pais, e eu sinto isso com vários pais que converso, se culpam, né? Por ter uma geração, por ter um filho ou uma filha que eles chamam de sem rumo, né? A sensação que se tem é que não tá com tração, um rumo definido, um caminho que a gente possa enxergar lá na frente o que vai acontecer. E eles se sentem culpados e muitos jovens também culpam os pais por serem o que são, né? Então, eu não estou querendo uma fórmula, mas como você navega tão bem, né? Nesse universo, né, do ser humano, né, você não é pai. Não. Você é pai dos seus alunos, né? E eu acho que você entendeu o jovem com a sua inteligência, obviamente, mas com essa convivência e com essa abertura de mente que você tem, né? Como é que você diria para não chegar a se sentir culpado de não estar acertando com o filho? Bem, em geral essa culpa traduz um narciso, uma vaidade muito grande. Não é exatamente que eu estou errando com o meu filho, mas é porque eu, de fato, quero ter o privilégio de ser um bom pai. Então, em primeiro lugar, afasta o narciso, afasta essa vaidade, afasta essa soberba de achar que eu tenha uma fórmula. Não existem fórmulas. E a fórmula que deu certo com você, comigo ou com outra pessoa, pode não dar certo com aquele. E, aliás, as fórmulas não se repetem com os irmãos. O segundo filho, geralmente, é um filho rebelde, ou na Bíblia, ou na história. O segundo filho é um filho rebelde. O primeiro é o filho que mais conformado com a estrutura que recebeu. O segundo é o filho rebelde. A Bíblia sempre trata de Esaú e Jacó, Caim e Abel. Sempre trata de alguém que não é o primogênito, como, por exemplo, o rei Davi, que não é o primogênito. Essas questões são questões importantes para eu pensar que, de fato, não existe fórmula, mas existem coisas que a gente sabe que vão fazer falta sempre. Se eu não sou prioridade para alguém, se você não é prioridade para o seu filho, para o seu aluno, se o seu aluno não é prioridade para você, esse espaço da ausência é permanente. Então, eu posso lidar bem com um pai mais autoritário. Eu posso lidar bem com um pai menos autoritário, mas eu não posso lidar com um pai omisso. Então, eu posso lidar bem com um filho mais independente ou rebelde, mas eu não posso lidar bem com um filho que não me considera uma pessoa fundamental. Então, esses são limites. Há limites e há limites claros de conseguir transmitir valores que mudam a cada geração, mas continuam sendo fidelidade à pessoa que você ama, fidelidade que inclui o erro, quer dizer, fidelidade que te torna perfectível e não perfeito. Perfeito é feito até o fim. Ou seja, a capacidade que você tenha de construir uma história nova e que você possa dizer a seu aluno, a seu filho ou a seu pai:
não acertei sempre, mas sempre te amei. E isto é central, né? Nem sempre eu acerto, mas quando eu erro também por amor, como pensa Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres. Porque se errares, vai ser por amor também. Né? Isto é fácil de resolver no futuro. Todos iremos parar num psicólogo ou num psicanalista. Todos. Não há exceção para isso. Porém, é bom ir parar num psicólogo ou num psicanalista dizendo meu pai tentou demais, interferia demais, do que dizer eu não tinha menor significado na vida do meu pai e da minha mãe. E às vezes eles dizem, né? Acho que os pais sentem que deram demais, às vezes não tiveram, né? Porque essa geração também, a geração anterior a Y, que é a geração X, passou por uma educação mais rígida, não tiveram possibilidades, às vezes, financeiras. E aí, os pais hoje estão numa situação melhor e não querem que os filhos passem aquilo que passaram. E aí, às vezes, quando podem fazer isso, extrapolam ou acham que extrapolaram os limites por ter, ao contrário do que você estava me exemplificando, dado demais, né? Tentado evitar que o filho sofresse, que pudesse não ter oportunidades. E às vezes isso parece, como essa geração mudou, parece que ela desandou tudo porque eu dei demais. E aí? Existe um movimento pendular, né? Esse movimento vai das roupas de praia ao modelo de educação. Se foi muito para um lado, ele volta para o outro. É por isso que os modelos voltam. Os modelos vão e voltam, relidos e ressignificados, né? A grande questão é entender filhos ou alunos como um projeto autônomo e à parte, e não algo que deva ser melhor ou pior do que a geração anterior. Então, quando meu filho dorme demais, quando meu filho namora demais, ou fica demais na internet, ou tem liberdades que eu não tive, muitas vezes a reclamação dos pais não é centrada na educação dele, mas no fato de que, como foi custoso para mim, como foi muito doloroso, Ana, para eu ser criado num sistema autoritário, eu estou lamentando que ele não tem essa dor. E eu disfarço em cuidados o que é apenas o meu ressentimento. Como ele não vai sofrer? Se eu sofri tanto. Como ele vai ser feliz de forma direta? Então, este exame, ele é muito importante. Em primeiro lugar, que pais e filhos têm que ter vida autônoma. E tem que constituir uma comunidade baseada no desejo e no afeto. Mas é uma comunidade em que cada um é autônomo. Se não forem autônomos, e não digo financeiramente, que nem sempre ocorre, mas autônomos como projeto, como pensamento, eu tenho que entender, inclusive, uma coisa fundamental, que a escola é um espaço onde o meu filho vai para ficar livre da família. E a família é um espaço onde ele vai para ficar livre da escola. Essa história de estar na escola dia e noite é errado. Não pode fazer o dia do cupcake, o dia das nações, o dia da escola. Tem que deixar o filho descansar, porque tem que dar um tempo nessa relação. E quando ele está também em casa, tem que dar um tempo da escola. Porque é muito saudável para qualquer relação humana que a gente consiga esse distanciamento. E esse distanciamento dá a mim a capacidade de observar o outro. Não? Casamentos às vezes dão mais certo quando estão, em alguns momentos do mês ou da semana, separados. Sem sombra de dúvida. O reencontro é muito mais saboroso, seria mais ou menos isso. Eu acho que em qualquer relação humana, essa saudade, ela é fundamental. Tudo, como lembra Aristóteles na Ética Nicômaco, ninguém nasce com ética, todos nascem com capacidade de desenvolver ética. Todo bebê é amoral, eu acrescentaria. Tudo é uma questão de... bebê é amoral? Porque ele não nasce com uma preocupação com o outro, com moral ou com ética. Ele não nasce pensando, hoje não regurgitarei, porque minha mãe está particularmente cansada. Né? Ele não pensa, não vou sujar essa roupa, porque meu pai investiu muito dinheiro nela. Os bebês não têm o limite do outro. Os bebês não têm o limite do outro. Cabe à educação ensinar os limites. Todo ser humano, diz Aristóteles, é um ser possível de ser transformado pela educação. Então eu tenho que saber que educar, às vezes, é inclusive contrariar a vontade de alguém, desde que isso seja feito com a vontade de melhorar e não de exercer apenas o meu eu. É a diferença entre a autoridade que o pai tem, que o professor tem, e autoritarismo, que ninguém deveria ter, nem pais, nem professores, nem filhos. É errado um pai nublar a existência do filho, e é errado um filho nublar a existência dos pais. Esse diálogo é complicado. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial e eu quero falar aqui com o Karnal ainda a respeito da sobrevivência dessa geração, que é uma grande dúvida, né, que a gente olha, né, como sociedade.
E eu queria falar um pouco sobre ética num momento tão crucial da ética brasileira. Volto já. Admiro muito, por sinal, né, voltados inclusive para a natureza. Essa preocupação com o outro é muito mais presente do que muitos jovens que a gente conheceu em outras gerações, e fomos inclusive. Mas o futuro disso, como é que você enxerga? Eu sei que você não tem uma bola de cristal, mas você deve estar analisando, você convive com muitos jovens, né? Como é que eles verão essa sobrevivência do dia a dia? Como é que você acha que vai ser essa nova família, né? Essa nova sociedade? Bem, é difícil, como você lembrou, é difícil profetizar, porque apesar de eu ter feito história e ser um especialista no passado, a pergunta mais comum das pessoas é sobre o futuro, nessa parte profética que o historiador é proibido de pensar. Eu tenho certeza que será diferente do valor e do tipo de família que formou a minha geração. Eu tenho certeza que vai constituir um outro modelo, mas não se trata de uma decadência, é simplesmente uma transformação. Meus alunos hoje, depois de 35 anos dando aula, eles não são menos inteligentes do que eram há 35 anos, mas é uma inteligência completamente diferente. Eles são menos aptos a ler um sermão de Vieira e prestar atenção no ritmo das orações subordinadas, e mais aptos a verem muitas imagens ao mesmo tempo. Uma inteligência mais imagética, mais de imagens, mais de absorver várias coisas ao mesmo tempo e menos de focar numa, e mais imediatista, querendo uma rapidez. Do tempo é aquela coisa. Exatamente. E aí, um dos meninos disse na entrevista, né? 1 mês ainda vai, mas 2 meses já é muito tempo. Demora muito. Demora muito. Você sabe que Sartre falava isso logo após a guerra, quando ele fez uma famosa palestra em 45, ele falava muito em projeto de vida. A ideia de você entrar numa empresa e ficar lá até morrer, aquela ideia de você cultivar um modelo permanente, com os seus benefícios e malefícios. Então, esses jovens têm uma ideia um pouco mais lúdica, um pouco mais prazerosa. Eu vou fazer o que eu quero, entrar numa universidade pública, como o menino fez um depoimento. Entrei. Era o que eu queria. Entre querer e poder, há uma reunião na cabeça dos jovens. Eu quero, eu posso. E ele fez. Ele juntou energia ao plano, estabeleceu uma estratégia. E aí ele fez. Aí ele percebeu que um sonho realizado é um sonho superado. Acabou, então, já estou lá. Ele foi para outro sonho. Foi para outro sonho. O que eu esperaria? Que ele entrasse e concluísse aquele curso. Que ele ficasse naquele curso pelos próximos 40 anos. Que ele trabalhasse exclusivamente com aquilo. A minha geração não foi particularmente feliz. E quando as pessoas dizem, hoje o mundo está perdido, eu digo, a geração anterior à minha fez a Segunda Guerra Mundial. A geração anterior à minha fez genocídios. O mundo não era um paraíso perfeito, onde pessoas andavam com cestas de morangos pelas florestas, distribuindo para as pessoas. O mundo era violento e continua sendo violento. Os jovens estão mais rápidos na percepção e na mudança. Há também os extremos. Há uma doença no Japão, por exemplo, hikikomori, que o jovem entra no quarto e não consegue mais sair. Ele fica só na internet, ele tem uma espécie de agorafobia, ou seja, um horror à rua, à multidão, e ele fica preso. É um tipo de agorafobia ligado à internet. Ela é muito forte no Japão, mas ela está se espalhando pelo mundo. É o extremo disso. Alguém cuja realidade se torna totalmente virtual. Também em todas as gerações nós temos esses exageros, mas eu não vejo um declínio, uma superficialidade, apenas uma mudança. E aí, se eu não gosto dessa geração, se eu tenho outros valores, não é importante porque eu vou morrer antes. E essa geração virá necessariamente porque o tempo, ele é universal e ele ocorre para todas as pessoas. Então, como eu sempre digo, tirando a Rainha Elizabeth II, todos morreremos. Todos um dia estaremos numa outra realidade. E esses jovens continuarão. E haverá um dia que jovens de uma geração ômega, ainda não criada, vão dizer para os jovens da geração Z, como você é lento, como você é careta, eu te odeio. E o mundo sobrevive a essas mudanças. Às vezes, são muito superficiais as mudanças, mas em todo caso, nós estamos perto de uma grande transformação
que se iniciou na época moderna e se acelerou com a internet, com os computadores, no fim do século XX. Mas os pais têm a sensação de que são eternos através dos filhos, né? Sim. Então, quando você olha, você mesmo sabendo a finitude, e não sendo a rainha, você sabendo da sua finitude, você fica imaginando, né? Mesmo quando você não tiver, como é que será que o seu neto, como é que será que a tua família vai estar, né? Então é um anseio que também esse a gente não pode negar para essa geração que está aí. Mas os pais, vamos pensar a geração Baby Boomer ou a geração X, são pais que aboliram em geral o modelo da eternidade religiosa. As grandes convicções religiosas, elas ficaram muito customizadas, individualizadas. E também a falência das grandes utopias políticas, a falência dos modelos de utopia política. Então, de fato, o filho se tornou o meu elemento de eternidade. Aí vem um outro problema. Muitos pais não punem porque não querem punir o seu futuro. Muitos pais não punem porque têm essa carência de que se meu filho brigar comigo, tudo está acabado. Não. Na verdade, os filhos não são a minha continuidade, como eu não sou a continuidade dos meus pais. Os filhos são autônomos em relação a isso. E quem não está convencido, basta ver 2 ou 3 irmãos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, na mesma família, na mesma escola, são como que nascidos em 2 continentes diferentes. Há uma autonomia do ser que é muito grande. Volto a dizer, eu posso errar muito, eu só não posso ser omisso e não posso transmitir a sensação de que meu aluno, ou que o meu filho, ou que meus pais não sejam centrais, não sejam definidores. Eu acho que esse gênero blasé, esse gênero distante, ele é uma máscara e uma defesa que a gente deve evitar. A conversa é muito boa, eu tenho que fazer um intervalo comercial e eu volto já já. O pensamento do nosso Leandro Carnal tem um breve ensaio sobre o mal dizer, que é a detração. Nós temos aqui, junto com Clóvis de Barros Filho, a felicidade ou morte, temas atualíssimos sempre, conversas com o jovem professor, e esse que é pecar e perdoar, Deus e o homem na história. Quer dizer, você mistura um pouco de toda o teu conhecimento histórico na vida do dia a dia de todos nós, né? Esse último livro, Ana, foi uma nova capa agora pela HarperCollins, que o Vitor Burton fez um lindo trabalho. É um relançamento. É um relançamento de um livro que tinha já 3 anos e ontem eu estava aqui no Rio, no Shopping Rio Sul, autografando, que é um estudo sobre pecados, sobre erros humanos, como uma psicologia da história. E é um livro que trata exatamente da nossa capacidade de errar e de reconstituir relações após o erro. E através disso eu penso no pecar e perdoar. Gostei muito de ter escrito, como eu gosto muito de escrever, escrevo para jornais, escrevo livros, que é uma maneira de comunicar com cada vez mais gente. E eu quero aproveitar nesse momento tão ímpar que o nosso país tem passado, e pedir que você definisse para mim ou falasse um bocadinho a respeito de ética. Nós estamos num momento historicamente muito importante, porque é a primeira vez que a ética entrou em toda a discussão nacional. Como é uma casa que não era limpa desde 22 de abril de 1500, o resultado é que a primeira água que está saindo é de uma sujeira indescritível. As pessoas estão decepcionadas quando, na verdade, deviam estar animadas que, pela primeira vez, muita gente importante está temerosa em função da pressão pública, em função de uma imprensa livre, em função de jornais, televisões e rádios que ficam pegando no pé dessas pessoas, em função de ações que estão trazendo à tona um novo padrão de país. E eu acho isso muito positivo. Na verdade, eu não lamento ou não fico dizendo que terror que esteja acontecendo, mas só pergunto por que não aconteceu antes. Afinal, uma das pessoas envolvidas disse que há 3 gerações que essa empresa suborna pessoas. Então, porque só na nossa geração
este suborno, essa corrupção ativa se transformou no que se transformou, porque nós decidimos botar o dedo na ferida. Qual é a definição mais pura de ética? A ética é um estudo que pode ser filosófico e histórico sobre valores, valores no tempo, ela não é absoluta, e sobre o convívio, que para alguns é o convívio harmônico do bom e do belo, ou como lidar com o espaço do outro. Como é que eu convivo na pequena ética, que eu posso chamar de etiqueta. A etiqueta não é a frescura do garfo e da faca, a etiqueta é multiplicar a preocupação com o outro, dizendo muitas vezes, por favor, com licença, me desculpe, muito obrigado. E a grande ética social e política, aquela tratada por muitas pessoas e muitos filósofos, historiadores e sociólogos, que nos mostra como conviver sem que eu cause dano permanente aos outros e que eu possa existir em sociedade com um caráter complementar e com desafios sem ser destrutivo. É olhar para o outro. Olhar para o respeitar outro, não projetar meu eu no outro, não esperar que o outro seja um espelho de mim, conviver com a diferença dentro de limites. Que limites são esses? São os limites da própria lei e da própria ética. Eu não posso dizer, você é racista, mas isso é o seu jeito. Não. Racista, além de infração ética, é um crime, e é um crime inafiançável pela nossa Constituição. Agora, tirando esses limites grandes, a convivência com valores, valores cotidianos. A ética começa em casa, ela continua no trânsito, ela vai nas relações entre homens e mulheres, na convivência entre identidades étnicas, e aí lá na ponta tem a ética política. Em geral, como eu sempre disse, não há país no mundo onde o governo seja ético e a população corrupta, e não há país em que a população seja ética e o governo corrupto. Sempre existe uma alimentação entre os dois planos. Todas as pessoas que estão nos jornais hoje, todas as pessoas envolvidas em escândalos, lembremos, foram eleitas pelo voto popular. Então é a nossa participação também nisso, para a gente botar o dedo na nossa consciência. Leandro, um grande prazer te receber. Grande prazer estar aqui, Ana. Ah, que Muito pena que obrigada mesmo acabou. pelo seu tempo. A gente, infelizmente, já está indo embora. Mas eu queria convidá-lo para voltar e falar de outros assuntos que a gente legal. sempre aborda aqui com um olhar para a família, para a sociedade. Grande prazer para quem não está podendo acompanhar. Nós estamos num espaço transparente sobre carpas coloridas, Nishikigoi para os japoneses, maneiro. cercados de uma floresta onde está chovendo hoje no Rio, mas está lindo, com uma mesa ótima. Mas eu estou aqui olhando as coisas. Enquanto a gente fala, mas está um ambiente muito bom. Né? Muito obrigada mesmo. Um prazerzão. Obrigado. E espero continuar te vendo aí fazendo sucesso. Obrigado, querida. Como um exemplo aí para todos nós. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada Eu mesmo. que agradeço. Viu? Tenha uma boa Páscoa. Obrigado, até logo. Boa Até Páscoa. Ei, Obrigado. professor, Até muito logo, legal. José. Até breve. Até logo, José.